Bom dia! Gente, então segunda-feira passada nós terminamos, né, a aula 5 e hoje a gente precisa começar a 6. A gente não chega nem perto de terminar a 6 hoje, tá? A gente vai fazer só o primeiro pedacinho da aula. Acho que vão vir umas 3 semanas para eu conseguir dar essa aula inteira. Gente, e nós vamos falar agora a respeito de célula-tronco. Muito provavelmente você já ouviu falar de célula-tronco. É um assunto bem polêmico, é um assunto que vive aparecendo na mídia e a gente precisa entender um pouquinho melhor a respeito dele, certo? Então, quando eu falo de célula-tronco, do que eu tô falando? Gente, vamos pensar um pouquinho. Você um dia foi um lindo zigotinho, lembra? O que é o zigotinho mesmo? A gente estudou isso ano passado. Tinha lá o óvulo de mamãe e o espermatozoide de papai, essas duas células se juntaram num processo chamado fecundação e deu uma célula, que foi a primeira célula do seu corpo. Essa primeira célula a gente chama de zigoto. E essa célula virou 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, acho que você já entendeu, né? Até virar você, que tem mais de 1 trilhão de células. Gente, e como que esse processo todo, né, foi se dando? Então, essa célula foi se dividindo. A gente vai explicar a divisão já já. Mas antes, vamos entender que essa célula, essa única célula que deu origem a, sei lá, 64 células iguais a ela, eram células que sabiam virar você. E quando eu falo que essa célula sabe virar você, essa célula sabe virar pulmão. Essa célula sabe virar coração. Essa célula sabe virar pele. Essa célula sabe virar olho. Essa célula sabe virar cabelo, sabe virar pâncreas, sabe virar estômago. Ela sabe virar tudo. Olha que coisa incrível ter uma célula que sabe dar origem a um organismo inteiro. Hoje, no seu corpo, você não tem mais essas células. Uma célula de pele minha sabe se dividir e virar outra célula de pele minha. Mas aquela primeira célula sabia virar tudo. Gente, e é justamente aí que mora a polêmica das células-tronco. Afinal, quer dizer então que se eu pegar essa célula e der os estímulos corretos para ela, ela sabe virar qualquer coisa? Mas, para eu pegar essa célula, eu tinha um embrião, o que ia virar um embrião, não tenho mais, né? Então, a discussão mora justamente aí. A gente não vai entrar nessa discussão por 2 motivos. Um, porque não cabe a nós. Outro, porque discutir sozinha não tem graça nenhuma, né? Se a gente estivesse em sala, até dava pra suscitar um pouquinho aí. Gente, mas aí a gente entra naquela história, né? De por que uma vida vale mais do que a outra. Por que a pessoa que está precisando de um coração vale mais do que um embrião que seria formado. Tá? Então, quando você escuta as pessoas que são a favor e as pessoas que são contra a célula-tronco, geralmente é nessa linha que mora a discussão, certo? A gente não vai se posicionar nem a favor nem contra aqui, a gente vai entender o processo, certo? É isso que me deixa feliz, vocês saberem o que é, saberem como funciona. Gente, e aí, o que acontece, né? Então, essa célula, como ela sabe virar tudo, eu vou falar que ela é uma célula indiferenciada. Tá aqui, ó. Por falar nisso, quer que eu saia da frente da lousa, eu saio. Só que por causa de qualidade de imagem, eu tirei uma foto da lousa, que eu acho que a foto fica melhor para vocês verem do que o pause do vídeo. Caso eu não tenha mandado a foto para vocês ainda, porque minha cabeça não anda boa nessa quarentena, você me manda uma mensagem agora no grupo falando: Paula, você mandou te cobrar da foto, que eu já te envio, tá? Eu tirei a foto antes de começar o vídeo, então eu tenho certeza que eu tenho a foto, é só vocês me pedirem. Gente, e aí, então eu falo que é uma célula indiferenciada. Todas as outras células do nosso corpo, nós vamos falar que são células diferenciadas, porque são células que já passaram esse processo, ok? Pessoal, e quando eu falo disso, a gente tem que os estudos com células-tronco são um pouquinho mais antigos, mas o teste em humanos, quando foi a primeira vez que alguém recebeu uma célula-tronco no seu corpo para tentar fazer um tratamento? 2010.
tá? Mais precisamente em julho de 2010, na Califórnia, um grupo de pesquisadores conseguiu uma autorização para o uso de células-tronco embrionárias para fazer teste de reposição de células da medula em pessoas que romperam, tá? Então a pessoa, lembra lá que a gente tem que a nossa medula espinhal, ela passa por dentro da coluna vertebral, começando aqui, né, no atlas e no axis, que são as duas primeiras vértebras, e vai até o cóccix. Gente, se eu tiver um rompimento da minha coluna vertebral, então eu vou ter que daquele ponto para baixo não tem mais impulso nervoso, então eu perco os movimentos. Se eu tiver um rompimento aqui da região torácica para baixo, eu vou perder o movimento dos membros inferiores e a gente chama isso de paraplegia. Se eu tiver um rompimento aqui na região cervical, eu tenho uma tetraplegia. Eu paro de movimentar tanto os membros superiores como os membros inferiores, certo? Gente, então o que eles queriam fazer? Implantar células-tronco na região da lesão medular da pessoa para tentar fazer essa medula se reconstruir, afinal essas células poderiam se transformar em neurônios para a pessoa voltar a ter os movimentos. Paula, deu certo? Gente, apesar de parecer 10 anos muito tempo, 10 anos é pouquíssimo tempo, o estudo ainda não está finalizado, tá? Eles têm resultados bem promissores, conseguiram aí alguns resultados positivos, mas a gente ainda não pode falar em nada definitivo, ok? Então isso ainda está sendo estudado. Foi isso que eu quis colocar aqui para vocês, que é ainda em estudo. E aí você fala, mas Paula, da onde eles tiraram essas células-tronco? Quem que quer dar o seu próprio embriãozinho para isso? Foram usados embriões de descarte de clínicas de fertilização. Como assim? Então vamos supor que eu quero ter um bebê. Só que eu e meu marido não conseguimos engravidar das formas normais, digamos assim. E aí, gente, nós recorremos a uma clínica de fertilização in vitro. O que eles vão fazer na clínica de fertilização? Vão me dar um remédio, porque a mulher libera um óvulo só por mês, né? Então eles vão me dar um remédio para estimular meu corpo a liberar um número maior de óvulos naquele mês. Vão coletar os meus óvulos. Então vamos supor que eles coletaram 10 óvulos da Paula. Aí eles vão pegar os espermatozoides do meu marido imaginário e vão colocar lá para fecundar. Um óvulo com espermatozoide, um óvulo com espermatozoide. E aí eles fecundam. E aí deixa ver ali se vai começar a ter a segmentação, se essa célula vai começar a fazer divisão, se deu certo aquela fecundação. E aí vamos supor que dos 10 óvulos da Paula, 8 deram certo. Aí eles vão falar para mim assim, Paula, eu vou pôr os 8 dentro da sua barriga? Geralmente não vingam todos, tá? Por isso que é normal a inseminação in vitro dar gêmeos, porque a pessoa sempre põe mais de um embrião. Mas eu falo, nossa, 8 é muito. Imagina se dá tudo certo, põe 4 só. Aí eles vão pegar 4 dessas células que formaram ali e vão implantar dentro do meu útero, para que ocorra a gestação. E vamos ver desses 4 quantos bebês a Paula vai ter. Só que você percebeu que 8 conseguiram fazer a fecundação e só 4 foram colocados no meu útero? O que é feito com os outros 4? Eles ficam congelados na clínica, para caso no futuro eu queira tentar de novo e queira usar aqueles lá. Então são esses embriões que foram usados na pesquisa, porque a maioria deles acaba sendo descartado, tá? Acredita-se aí que em no máximo 10 anos essa célula congelada já não é viável mais e esses embriões são jogados fora. Então esses embriões que foram usados na pesquisa, certo? Ninguém engravidou para matar o bebê tá? Então entenda que a coisa não é assim. Gente, e aí para conseguir entender o que é célula-tronco, a gente tem que entender como célula nasce, como célula se forma. Então a gente vai precisar falar de divisão celular. Só que para poder falar de divisão celular, a gente tem que lembrar do que é uma célula eucarionte. A gente só vai estudar a célula eucarionte. Existe a eucarionte e a procarionte, lembra lá do 7º ano? Só que a gente aqui vai estudar a célula humana, e as células humanas são todas eucariontes. Qual é a diferença de uma célula eucarionte para uma célula procarionte? A célula procarionte não tem núcleo nem organelas membranosas, enquanto que a célula eucarionte tem núcleo e organelas membranosas. Paulo, o que são organelas membranosas? Organelas feitas de membrana, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndria. E aí a gente tem que quem possui célula eucarionte?
Protozoário, alga, fungo, animal e planta. Paulo, é todo mundo. Faltou bactéria. As bactérias são procariotes. Hoje a gente vai esquecer delas, tá? A gente vai falar só da célula eucarionte. Gostaria de pedir para vocês olharem agora na página 67. Tem uma velha conhecida de vocês aqui, ó. Uma célula bem bonitona pra gente lembrar das organelas. Gente, quando eu falo célula, na sua cabeça, no mesmo instante, eu sei que eu não anotei tudo isso na lousa, gente, por falta de espaço, mas é até legal você dar uns pauses no vídeo agora e fazer algumas anotações daquilo que você não lembra. O que você lembra, ok, tá? É tudo que eu vou falar agora é tudo revisão do 7º ano. Então, a gente tem que a nossa célula, né, para chamar uma coisa de célula, existem 4 organelas mínimas. Então, tem 4 coisas que toda célula tem, que são membrana plasmática, citoplasma, ribossomo e material genético. E núcleo? Lembra que bactéria não tem núcleo, então núcleo não é um componente mínimo. Membrana plasmática, citoplasma, ribossomo e material genético. Para que serve a membrana plasmática? Gente, a membrana plasmática é uma camada lipoproteica. Lipídio misturado com proteína. E ela é responsável por delimitar a célula. Além disso, ela que escolhe o que pode entrar e o que pode sair. Ou seja, ela seleciona o que entra e o que sai. Citoplasma, material de preenchimento celular e o local em que ocorrem todas as reações químicas. Ribossomos são as fábricas de proteínas, então eles são responsáveis por produzir proteínas. E por fim, o material genético, que é quem comanda o funcionamento da célula. Então, falei de célula, essas 4 já tem que vir na sua cabeça assim, ó, pronto, de imediato.